O livro de Daniel é reconhecido pelos estudiosos da Palavra de Deus como o livro de Apocalipse no Antigo Testamento. Nesse momento nós vamos parar para estudar um pouco sobre as 70 semanas de Daniel, no livro de Daniel, capítulo 9 e versículo 24. A Bíblia vai dizer o seguinte: 70 semanas estão reservadas para o teu povo. As 70 semanas de Daniel que está em foco, na verdade não são semanas de dias, mas são semanas de anos. Levíticos, capítulo 25 e versículo 8. No original nós vamos encontrar escrito assim, 70 setes. Primeiro, o que significa as 70 semanas de Daniel, pastor Joel? Bom, para isso nós vamos ter que ler o versículo 24 de Daniel, capítulo 9. Nós vamos encontrar escrito 70 semanas estão determinadas. A palavra semana identifica-se como semanas de dias. O número 7 indica a quantidade de dias. Da referência dessa semana, a palavra dias interpreta-se como anos, ou seja, cada dia equivale a um ano. 7 dias multiplicado por 70, ou seja, 70 vezes 7. Isso dá um total de 490 anos. Segundo, nós teremos nas 70 semanas de Daniel 3 períodos. O primeiro período, de 7 semanas, equivale a 49 anos. O segundo período é de 62 semanas, equivalente a 434 anos. Refere-se aos tempos do fim do Antigo Testamento até a chegada, a vinda do Messias. Nesse tempo, o Messias ungido, ele seria ultrajado pelo seu povo. E a profecia onde fala que Jesus, o Messias, o ungido, ele seria rejeitado e ultrajado, está escrito no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 26. Cumpriu-se esse segundo período até o ano 32 depois de Cristo. Quando Cristo, ungido, rejeitado, ele foi morto pelos próprios judeus. Até então, 69 semanas, 483 anos. O terceiro período abrange uma semana de 7 anos, conforme está escrito no livro de Daniel 9, versículo 27. Misteriosamente acontece um intervalo profético nas 70 semanas de Daniel. Esse período é identificado como o tempo dos gentios, ou seja, o nosso tempo. Esse é o período que se destaca. E também a igreja, um povo que foi remida por Jesus, e que está por evidência até o arrebatamento, a primeira vinda do Senhor Jesus, que será de forma invisível. E logo após o arrebatamento irá dar início então à 70ª semana de Daniel. Terceiro, a última semana profética. Está escrito no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 26. Ali nós veremos um povo e também um príncipe, que virão para assolar e para também destruir a nação de Israel. Sobre as abominações, esta é a expressão usada na palavra de Deus. Este homem não é outro senão o assolador, o anticristo. Ele é também conhecido como o homem de pecado e o príncipe que há de vir. Ele irá fazer uma aliança com Israel por uma semana, Daniel 9, 27. Ele virá com astúcia e com inteligência. Ele também terá uma capacidade enorme de persuasão, de enganar, de ganhar pessoas. Ele, de alguma forma, ele vai conseguir fazer um acordo com essa nação e também ter uma certa aprovação desse povo. A sua tentativa vai ser aquela de trazer uma paz no Médio Oriente. Ele irá conseguir trazer uma organização política e todos estarão a seu favor, apoiando ele em tudo aquilo que ele fizer. E por um breve tempo ele vai ser muito amado e muito admirado por todos. Ele vai conseguir ter o apoio de todos e ele vai trazer agora uma falsa paz. Nós sabemos que esse período está revelado nas Escrituras, que é de 3 anos e meio. Mas agora este líder, após 3 anos e meio de falsa paz, ele embriagado com o seu poder, ele agora vai entrar em Israel e vai começar então o período da grande tribulação, também conhecido como a grande angústia de Jacó, ou grande angústia de Israel. Esta vai ser a primeira vinda de forma invisível. Agora, a segunda vinda vai ser aquilo que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 19, ou seja, a igreja volta com Cristo, agora glorificada e coroada. Isso também está escrito no livro de Mateus, capítulo 24 e versículo 31. A Bíblia diz que o arrebatamento da igreja será secreto. Agora, a segunda vinda de Jesus, todo o olho o verá. No livro de Apocalipse nós vamos ver o apóstolo João, que agora ele vai ser arrebatado em espírito. Esse período onde João foi arrebatado
é também o período que nós consideramos que a igreja será arrebatada, ou seja, antes que inicie a grande tribulação. Agora nós vamos ver no livro de Apocalipse, capítulo 4 e versículo 1, quando Deus ele vai chamar João do céu, onde está escrito: "E eu tive uma outra visão, e nessa visão eu vi uma porta no céu. E essa porta que estava aberta, eu vi sair dela um som como um som de trombeta. E uma voz saiu de dentro dessa porta e disse: suba aqui, e eu vou te mostrar as coisas que hão de acontecer depois disso." Bom, a forma como João foi arrebatado em espírito é muito interessante. Nós entendemos da seguinte forma que a igreja também será arrebatada sim. A diferença entre o arrebatamento de João e o arrebatamento da igreja é que João foi arrebatado em espírito. Nós, a Bíblia diz que teremos o nosso corpo transformado. E agora o nosso corpo também vai ser glorificado. E aquilo que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. Aquilo que é mortal vai se revestir da imortalidade. Interessante desse texto é que diz que a voz que ele ouviu foi como uma voz de trombeta. E essa voz disse: suba aqui e eu vou te mostrar as coisas que hão de acontecer. Depois disso, vem arrebatado até o céu em espírito. Se nós formos para 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 16 e o 17, nós vamos ver uma semelhança muito interessante nesses dois versículos. Porque haverá uma voz de comando e uma voz de arcanjo, e o som da trombeta de Deus, e então o próprio Senhor descerá dos céus. E aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nos ares. E assim ficaremos para sempre com o Senhor. E agora nós vemos essa semelhança, onde uma voz como de trombeta, ela é soada. E nesse momento, então, os mortos em Cristo ressuscitam primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nos ares e encontraremos com o Senhor. E assim estaremos para sempre com Ele. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9, onde diz o seguinte: porque Deus não nos escolheu para sofrermos a sua ira, mas para nos dar salvação por meio do Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 3 e versículo 10 é um outro versículo muito interessante e muito importante para nós que cremos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todos os moradores da terra para prová-los aqui.